Bem-vindo à nossa primeira classe dos segredos dos tabernáculos e dos templos da Bíblia. Hoje nós vamos começar com nosso tema, o tabernáculo do Éden. E para isso nós precisamos que você se prepare com a sua Bíblia. Prepare o seu coração, prepare a sua alma, porque hoje nós estamos muito contentes por poder transmitir, compartilhar aquilo que Deus tem nos dado para o vosso coração. E aí seu caderno, sua régua, seus lápis de cores, seu coração. Aqui está o nosso amigo Dr. Tony Garcia Filho. Saúda os nossos alunos também, Tony. Um grande abraço a todos, a expectativa é imensa. Eu já estou com a minha caneta e meu papel aqui preparado para as minhas anotações particulares. Glória a Deus. E eu glorifico a Deus, porque esse é um tema muito importante. É um tema, o Tabernáculo do Éden, que é a nossa primeira classe, nossa primeira aula, que nós vemos como base o texto de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Vamos conosco. Gênesis, capítulo 2. Você pode ler, né, Tony? Você pode ler para nós. Capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, versículos 7 e o versículo 8. E formou o Senhor Jeová, Deus, o homem do pó da terra, e insuflou em suas narinas o fôlego da vida. E Adão se tornou alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. O objetivo, Tony, que Deus fez, você que está me ouvindo, meu colega, companheiro, capítulo 2, verso 15, e tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para que o cultivasse e o guardasse. Quando ele sai do Éden, isso é importante. Quando ele sai do Éden, ele também diz, veja o texto, acompanhe comigo, você aí na sua Bíblia, no capítulo 3, versículo 23. Doni, o que está escrito? O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra de onde fora tomado. Então, tanto dentro do Éden, você que está ouvindo, como fora do Éden, Deus exigiu que ele cultivasse os lugares, isto é, tanto o Éden quanto fora do Éden. Então só quer dizer que Adão, ele lavrava tanto dentro como fora. Ele lavrou. Quando estava no Éden, a ordem era para lavrar, cultivar no Éden. Quando ele foi expulso, ele também recebeu a ordem de cultivar. Então, está no Éden ou fora do Éden, a partir de um pensamento comum, você que está me ouvindo, você que está me vendo agora, observando, você pode dizer, então não tem problema do homem estar dentro do Éden ou fora do Éden. Sim. De qualquer maneira, ele está cultivando. Não é o princípio? Exatamente. Mas tem um mistério aqui. Meu Deus! Aleluia! Tem um mistério. Glória a Deus! Tem um mistério. E qual o mistério? O mistério é simples para a gente entrar rápido no assunto. Fora do Éden, quando ele foi expulso por causa do pecado. E quando ele foi expulso por causa do pecado, agora ele vai lavrar a terra, que é a floresta do lado de fora do Éden, e vai trabalhar com o suor do seu rosto para ele comer o pão dele. E quando ele estava no Éden, ele não precisava cultivar para comer. Porque Deus já tinha dado para ele toda a sorte de árvore agradável à vista e boa para se comer. Aleluia. Então ele vivia numa comunhão com a alimentação. Ele vivia, glória a Deus. Aleluia. Ele vivia uma comunhão com a provisão de Deus. Aleluia. Quando ele estava no Éden, ele não trabalhava para comer. Ele não cultivava para comer. Para que ele cultivava? Então para que ele cultivava? Para achar os tesouros escondidos que Deus tinha colocado. E Deus tinha derramado em todo o Éden. Era uma espécie de prêmio que Deus dava para ele, por causa da adoração que ele prestava a Deus a todos os dias, quando Deus vinha para buscar o culto no Éden. Deus vinha para buscar o culto no Éden. E isso revela que
quando Deus estabeleceu e plantou esse Éden, ele plantou um santíssimo lugar para o homem e não para Deus, Tony. Como assim? Quer dizer que o Éden era o lugar santíssimo para o homem. Eu tenho uma pergunta a fazer então. Faça. Por que a terra não pôde produzir esse Éden e Deus teve que plantar esse Éden? Exatamente, essa é a razão pela qual Deus está transportando o lugar, um protótipo daquilo que era onde Deus habitava. Porque Deus, ele tem que ter um palanque, é como Salomão. Salomão, quando ele ia para os seus grandes empreendimentos de caça, com seus amigos, ele levava um pequeno palanquinho, sim ou não? Sim. E o palanquinho não era um pequeno palácio? Sim. Que tinha todos os detalhes em miniatura daquilo que ele tinha no grande palácio dele? Sim, aleluia. Então, Deus está trazendo um palanquinho do céu para a terra, chamado Lugar Santíssimo, Pastor Tony, para que ele não fique muito distante da comunhão que ele tinha. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. E colocou o homem nesse palanquinho. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Você não vai pedir nem para eu pedir. Prova, por favor. Olha o texto. Tem como provar isso? Olha o texto de Apocalipse, capítulo 11. Você que está me ouvindo aí, você vai observar. Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Mostra, veja bem, você pode perceber aí, você vai ver aí, que vai ter um tabernáculo. Meu Deus. Pode ler? Olha o texto. Abriu-se o santuário de Deus que está no céu. Isso é no céu. E no seu santuário foi vista a arca do seu pacto. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande chuva de granizo. Pode ver, Tony, que a arca foi vista. E que arca é essa? Essa arca original, Pastor Tony. Essa aqui nós chamamos da arca original. Essa é a arca original. A arca que foi feita por Moisés, que foi ordenada por Moisés e feita por Bezaleel, aquela arca é apenas um protótipo, um modelo, feita segundo um modelo. No livro de Hebreus, capítulo 8, verso 5, diz, observa que você faça conforme o modelo que foi mostrado no monte. Aleluia. Então Deus está mostrando algo para ele, um modelo, mas original ficou guardado. Deus não pegou e entregou o original para ele. Hello. E aí os caras estão com a cópia achando que eles estão com o original. Meu Deus. Então, voltando, o assunto é importantíssimo. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês, Deus transferiu, que foi a pergunta. Lembra da sua pergunta? A minha pergunta foi, por que a terra não produziu? E Deus plantou esse Éden. Então, Deus não podia fazer a terra produzir, porque a terra não poderia produzi-la. Porque Deus está transpondo o lugar dele, um pequeno palanquim, ele está transpondo para dentro da terra, um lugar quadrado para o homem, para que o homem ali vivesse. Então, o objetivo de Deus era que nós vivêssemos sempre no lugar santíssimo. Meu Deus. Mas por que eu li o Apocalipse 11, 19? Por quê? Leia de novo. Por favor. Abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande chuva de granizo. Essa arca que está no céu, certo? Certo. O tabernáculo é o celeste, certo? Certo. Que tabernáculo é esse? Esse é o original. Como é que eu sei? Como o senhor sabe disso? Olha o texto. Em Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 9, versículo 11. Mas, estando presente o Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, Através de um tabernáculo superior
e mais perfeito. Esse é o tabernáculo Aleluia! Glória a superior. Deus! Esse é o tabernáculo superior e mais perfeito. Meu Então Deus! você acrescenta aí na sua Bíblia o Apocalipse 11:19, porque ele Meu leva para lá. Ele leva para o texto. E por que o senhor, quando iniciou a aula, disse que o Santíssimo é a nossa casa, é a minha casa? Porque quando Deus criou o homem, ele criou o homem para louvor da sua glória. Então, se ele criou o homem para louvor da sua glória, tu acha que ele ia colocar o homem no átrio ou no lugar fora, que não fosse no mesmo nível que ele estivesse? Como que eu ia produzir um louvor perfeito fora Meu do Deus. local onde Deus habita? Aleluia. Ou do ambiente? Aleluia. Você entendeu essa parte? Eu entendi que Deus criou um local e eu não poderia estar fora para poder produzir o louvor e adoração a Ele. E muitos querem produzir louvor e adoração em pecado, no local do pecado, no local da impureza, Meu no local Deus. da prostituição, e querem ser adoradores também. Meu Deus. Meu Deus. Então o que Deus fez? Ele disse, eu não quero algo exclusivo. Eu vou plantar o Éden para o homem, mas o Éden não é um Éden simplesmente, é o Santíssimo. Aleluia. Porque essa palavra que você ouviu, essa palavra, Tony, isso é importante. Sim, sim. Quando em Isaías 6, o que os serafins clamavam um para os outros? Santo. E o que mais? Santo. E o que mais? Toda a terra está cheia da sua Não, glória. só disse 2 vezes. Santo, santo e santo. E santo. Que a palavra, ela em hebraico, é kadosh, kadosh, kadosh. Mas o que quer dizer kadosh? O que quer dizer Kadosh? Doutor Kadosh, Alderi. todo mundo diz, é santo, mas o que é a palavra mais certa para a nossa língua portuguesa. Ou para o latim, ou para o povo que entende isso aí. Mas se você fosse tirar uma palavra lá da raiz, fosse lá no osso mesmo, no cerne, no tutano mesmo, você está me ouvindo? Era o outro. O outro? É. Não santo. O outro. O outro. O outro. O outro é melhor. Calma aí. O senhor está querendo dizer que o texto original do original, o correto seria o outro? O outro. O quê? Qual Por outro? quê? O segundo Adão. Meu Deus! O separado. Debaixo. O consagrado. Aleluia! O que não falhou. Aleluia! O que não errou. O que obedeceu. O que foi fiel. Aleluia! O que continuou. O que perseverou. Aleluia! O que foi até o fim. Aleluia! O que não falhou de jeito nenhum. Glória a Deus! Aleluia! Então o que Deus está falando? Ele está respondendo a pergunta, dentro do assunto. Ele está vindo, está trazendo o Éden celestial e colocando no meio da floresta e dizendo, Adão e Eva, vocês morem aqui. Meu Deus! Isso muda muitas coisas, porque se ele me coloca no Éden para eu caçar os tesouros, aí ele chama a terra de Avilá, onde há ouro e a pedra preciosa. Aleluia! Ele semeou a riqueza dentro desse local chamado Éden, esse Éden, porque o texto fala assim, ó, e que, vou voltar aqui, vocês vão pegar aqui comigo, que era um rio que se dividia em 4 cabeceiras. Um rio, 1, 2, 3, 4. Um rio que se dividia em 4 cabeceiras. Então, colocava o Éden como um lugar, que eu fiz um pouco retangular, mas seria um lugar quadrado. Por que o quadrado? Por que o Éden era quadrado? Porque ele é o lugar santíssimo, e todo santíssimo é quadrado. Depois ele acrescentaria o lugar santo, pegou? E acrescentaria o átrio.
Santíssimo, Santo e Átrio. Seria 1, 2, 3. Mas aqui que eu quero mostrar, nessa visão aqui, ó, essa visão quadrada aqui. Porque a Nova Jerusalém é quadrada. Glória a Deus. Então ela vai jogar para a Nova Jerusalém. Ela vai jogar para a Nova Jerusalém. Meu Deus. Ela termina no verdadeiro tabernáculo. Apocalipse, capítulo 11, verso 19. O superior que você leu lá. Aleluia. No capítulo 9, versículo 11 de Hebreus. Então, o tabernáculo do Éden é o Santíssimo. Ele não tem nem lugar santo, ele não tem átrio. Não tem. Então, deixa eu ver se eu entendi. O que nós veremos posteriormente no tabernáculo de Moisés, o lugar santíssimo, o lugar santo e o átrio não se encontrava no Éden. Não se encontrava. Apenas o Santíssimo. Só depois que o homem peca é que ele mesmo vai acrescentando isso. Por causa das falhas. E tem como provar isso dentro do texto? Tem. Como? Eu mostro. Meu Deus. Veja, vamos lá. Vamos ao assunto. Aleluia. O assunto é importante. Então nós temos um lugar quadrado, que é o Éden. Tá? E Deus coloca Adão e Eva no Éden. O resto aqui é floresta. Floresta. Muito bem. Quando ele peca, Deus pega esses dois que estão aqui e os lança fora da sua presença. É verdade. Fora da sua presença. Você está pegando? Perfeitamente. Então nós vamos chamar isso aqui de lugar santo hoje. Que é fora. Fora da sua presença. Porque ele pôs um véu aqui. Esse véu, ele colocou aqui 2 querubins. E uma espada que dava volta na entrada. Está me ouvindo? Aqui é importante, preste atenção. Aqui, veja bem, isso é importantíssimo. Você que tem coração na palavra, que observa a palavra, que é uma palavra. Olha, veja bem, o homem estava bem. Deus vinha visitá-lo sempre na viração do dia, que era 6 horas. Por quê? Por quê? Por que Deus visitava na viração do dia 6 horas? Porque ele vinha passar a noite com o homem. Aleluia! Deus queria passar a noite. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Deus quer passar a noite com você. Deus vinha às 6 da tarde para fechar o balanço. Meu Deus! Ele vinha, quanto foi que deu tudo aqui? Meu Deus! O que você fez hoje? Vamos para o culto? Vamos à adoração agora? Deus vinha buscar a adoração dele. Calma aí, doutor Alderi Nelson Rocha. Deixa eu ver se eu entendi. Não era o homem que ia até Deus. É Deus que vinha até o homem, é isso? Exatamente. Olha que o pecado trouxe. Olha que o pecado gerou para o homem. Meu Deus! Ele mudou tudo. Deus dizia assim, dá licença que agora eu estou indo lá no lugar santíssimo receber a adoração de Adão e Eva. Aleluia! 6 horas. Quando o homem vinha, como é que você acha que Deus vinha? Como Deus vinha? Por favor, nos explique Ele isso. vinha no trono. Era uma coisa extraordinária. Quando ele baixava ali, o redemoinho da sua presença, das rodas que estavam debaixo do trono. Aleluia! Ele baixava ali como se fosse uma nave espacial. Meu Deus! Como eu sei, é só ler capítulo 1, verso 4 de Ezequiel, que você vai perceber quando é que Deus se manifesta. Aleluia! Quando ele se manifesta no seu trono. Mas não é sobre isso que nós estamos tratando agora, ainda não é agora. Amém. Quando ele chegava, o homem estava lá. Glória a teu nome! Tu és Senhor! Tu és o Criador dos céus e da terra! Glória a Deus! O que você acha que ele Aleluia. dizia, Antônio? Fala alguma coisa aí. O que ele dizia? Não tenho nem ideia, meu Deus! O que ele dizia, doutor Alderi? Meu Ele Deus! adorava, ele louvava. Glória a Deus! Meu Deus!
Entre aqui, Senhor, é a tua casa. Entre, aqui estamos para te louvar, para te agradecer. E nesse dia, justamente nesse dia, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu é que Eva tinha um cordeirinho. Calma. Eva tinha um cordeirinho? Um cordeirinho bonitinho, Tony. Ele berrava lindo. Bonitinho? Aleluia. Meu Deus. Ele era o queridinho de toda a manada de 100 ovelhinhas. Meu Deus. E ele era muito querido de Eva, e Eva gostava dele. Ele era o símbolo da presença de Deus naquele Éden. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E quando Adão saiu do Éden para ir caçar na floresta, que ele se cansou do Éden, olha o prejuízo que há quando um homem se cansa da sua própria casa. Tinha tudo na sua casa. Ele tinha árvore agradável à vista, ele tinha árvore boa para se comer, ele tinha a árvore da vida, ele tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele não podia tocar, que pertencia a Deus. Porque qual é o segredo dessa árvore do conhecimento do bem e do mal? É que ela sozinha continha tudo que as outras três tinham. Uma única árvore? Olha o capítulo 3. Capítulo 3, que ele colocou lá dentro do Éden. Capítulo 3, veja. 3. Verso 6, Tony. Então a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer. Boa para se comer. Agradável aos olhos. Agora veja no capítulo 2. Capítulo 2, verso 9. E o Senhor Jeová, Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvore, agradável à vista e boa para se comer. Então, essas eram árvores independentes. Você que está aí anotando, observando esta primeira aula, Deus tinha dado árvores independentes. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela já tinha as prerrogativas das outras, numa só. Então, quer dizer que ela pertencia a Deus. Deus pegou para ele uma árvore que ele tinha dividido inteiras para o homem. Ele pegou para ele pedaço em uma só. Meu Deus. Você entende isso? Então explica para eles. Deus pegou uma única árvore que ele tinha, que era sua, e ele deu ao homem, mas ele dividiu ela em 4 pedaços. Isso é incrível, doutor Alberi. É incrível. Então, por que você vai se meter? Por que você vai pegar uma coisa que é só pedaço, se você tem inteiro? Só para você. Aleluia. Pegou? Glória a Deus. Tu está entendendo? Aleluia. Explica Por que eu vou desfrutar de pedaços da bênção que Deus tem para a minha vida, se Ele quer me dar a bênção completa? Ele já tinha dado a bênção. Já tinha dado. Então, voltando aqui, quando ele veio naquele dia e não encontrou Adão para recebê-lo na entrada do Éden, ele já sabia que tinha alguma coisa estava errada. Pastor, Adão recebia ele na entrada do Éden. Era. Por isso que ele disse: Adão, onde estás? Tu não me recebestes hoje. Aleluia. Ah, meu Deus. Hoje eu não te vi, Adão. Adão, onde estás? Por isso que particularmente, eu digo particularmente, que as árvores continuaram na terra. As árvores continuavam na terra. As aves. As árvores. As árvores. E todas as suas espécies, por exemplo, pelo pecado do homem, elas não desapareceram. Sim. E por que teria que desaparecer a árvore do conhecimento do bem e do mal? Uma boa pergunta. Se as outras árvores continuaram, por que essa não continuaria? Né? Então eu tenho uma tendência muito grande de explicar para vocês, mesmo que seja por tipologia, mesmo que você não queira que se afirme, eu digo por tipologia. Como assim? Está escrito aqui, ó. Está escrito em Hebreus, capítulo 9, verso 9.
Diz assim, e que se constitui em figura. Que se constitui em figura para o tempo presente. Que se constitui em figura para o tempo presente, então quer dizer o seguinte, quer dizer que dentro desse Éden, houve uma árvore que embebedou Adão, houve uma árvore que embebedou Eva, a fim de que Eva desprezasse não somente a palavra de Deus, mas desprezasse aquilo que Deus tinha provido para eles, entre eles o cordeiro. Meu Deus, pastor. E o cordeiro percebeu que eles não reagiram corretamente, que eles não estavam reagindo corretamente. Eu creio, assim, propositalmente, que por causa da comida que eles comeram, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu creio que a árvore do conhecimento do bem e do mal, pastor Tony, os embebedou. De tal maneira que eles fizeram o primeiro carnaval da história e desprezaram a Deus. Meu Deus. Perseguiram o cordeiro. Que o cordeiro, era isso que a serpente queria, separar a Eva do cordeiro. Meu Deus. Como hoje, Satanás quer separar a igreja do cordeiro. Eita. Porque a igreja é amiga do cordeiro. Aleluia. A igreja ama o cordeiro. Glória a Deus. Igreja quer estar onde o cordeiro está. A igreja bebe o vinho do cordeiro. Amém. As bodas do cordeiro é onde nós vamos beber. Aleluia. O quê? O novo vinho. Aleluia. Então dá para entender perfeitamente que o que embebedou, o mesmo que embebedou a Noé, embebedou a Adão. No início da sua geração, o mesmo que embebedou Noé, embebedou também a Adão, que levou ao homem a ficar nu. Tanto Noé como Adão ficaram nus, depois que se embebedaram. Veja se eu entendi, doutor Alderi. Quando Noé se embriagou da vinha, ele ficou nu. Sim. E quando Eva e Adão comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles reconheceram que estavam nus. Então, Deus perguntou, quem te disse? Quem te falou? Quem te falou que tu estavas nu? É verdade. Então, isso gera uma série de perguntas na mente da pessoa. E é muito bom. Isso é gostoso, porque estamos na primeira aula. Então, o primeiro tabernáculo, Deus colocou o homem nele, para ele adorá-lo, para receber, para Deus vir receber dele a glória, a honra, o louvor. Naquele dia, Deus não encontrou isso. Então, ele foi expulso. E quando ele foi expulso para fora. E esse lugar, fora, ficou conhecido como fora da presença de Deus. Fora da presença de Deus. E aqui, eles tiveram que colocar um altar. Um altar. Um altar. Por isso que você vê aí o altar de incenso. O altar de incenso está onde? No lugar santo. Meu Deus! E aí, Caim e Abel, Caim pega o Abel e leva ele para fora e o mata. E o mata. E o levou para onde, Tony? Para o átrio? Não, para o campo. Para o campo. Que é o átrio. Hoje. Lugar de derramar sangue. Por isso que Deus estabeleceu o altar de holocausto aqui. O altar de sacrifício. O altar de sacrifício aqui, ó. Pegou agora? Então nós temos aqui, ó, o altar de sacrifício aqui, o altar de incenso no lugar santo, e a arca que estaria aqui, ó. Era a presença de Deus. É a presença de Deus, mas Deus não fez para morar aqui. Deus é muito livre, ele é livre, ele está livre. Então, ele queria que o homem estivesse aqui. Aleluia. Então, o projeto de Deus agora, que nós estamos terminando a nossa primeira aula, é trazer o homem de volta para cá. E é isso que nós vamos estudar. Glória a Deus. Durante esse período. Então, por que o altar de incenso foi colocado no lugar santo? Por que o altar de sacrifício foi colocado aqui no ato? E por que o homem saiu e ficou nessa dimensão? Formou-se, então, o tabernáculo que nós conhecemos como tabernáculo de Moisés, que nós vamos estudar na próxima aula.
Bem-vindo à nossa segunda classe dos segredos dos tabernáculos, tendas e templos da Bíblia. Estamos também acompanhados com o nosso amigo Dr. Tony Garcia. É um prazer novamente estarmos juntos para mais uma aula profunda como a anterior. Deus abençoe a todos vocês. Nós vimos falando, Dr. Tony, da formação, né, dos tabernáculos. E começamos com o tabernáculo do Éden e demos uma pequena pincelada de como ele foi se formando. Vou, só para pegar o fio da meada, dar uma relembrada. Perfeitamente, muito importante. Deus cria os céus e a terra, depois ele faz uma grande floresta, no meio dessa floresta ele planta o Éden e coloca o homem e a sua mulher ali. O homem, por causa do pecado, é expulso da sua presença e é colocado diante da sua presença. Porque as pessoas perguntam, por que eu falo assim, diante da sua presença? Por quê, pastor? É porque Adão disse, diante da tua presença tu me lanças. Então a presença dele estava aqui, ó. E aqui adiante. Então, a princípio, o lugar santo é diante da sua presença. Meu Deus! Aí formou-se então o que nós conhecemos como átrio, né? Que é o que nós conhecemos como átrio, que hoje nós temos o altar de sacrifício e a bacia, né? Que é chamado que eu chamo de campo. Por que eu chamo de campo? Por quê? Porque foi para onde Abel foi levado por Caim e onde ele foi morto. O sangue foi derramado. Onde o sangue foi derramado. Então, lançado fora da sua presença. Então ele está fora. Aqui já é fora. Ele está fora. Fora, diante e na presença. Então eu coloco isso. Foram os primeiros nomes da formação do tabernáculo. E ficou uma pergunta também sobre o altar de incenso. O altar de incenso ficava exatamente no lugar santo. Que foi o primeiro, que na formação, vou fazer o desenho. Vou fazer o desenho, porque assim como você está perguntando, quer dizer que você está vendo o coração do nosso estudante ali fora. Ok, ele forma o Éden. Põe o homem diante da sua presença. Diante. Sim. Traz o altar que estava aqui, ele coloca aqui. O altar da adoração. O altar que estava dentro do Santíssimo, ele empurrou para o lugar santo? É. Por quê? Por quê? Para ele adorar, senão ele não tinha como ter comunhão com Deus. E como aqui não é lugar de sacrifício, então não é altar de sacrifício, é altar de louvor. Só vai passar a ser altar de sacrifício quando o sangue é derramado, sangue de Abel. Por isso que o sangue de Abel, ele clama. Algumas pessoas não creem, eu digo isso, volto a afirmar e provo que o sangue de Abel, Tony, não clamava por vingança. Você pode falar um pouco sobre isso? Mas a ideia geral que todos nós temos, ou que se tem, os teólogos, é que o sangue clamava por vingança, por justiça, para fazer justiça contra a vida do seu irmão que o matou. Mata, meu irmão. Destrói, meu irmão. Sim. Meu irmão é injusto, meu irmão Sim. é pecador. Sim ou não? Sim. Então, porque lá na frente, na cruz do Calvário, que isso aqui é uma visão futura da morte de Cristo, o sangue de Jesus também ia ser derramado. E então o autor dos Hebreus fala que este sangue clama melhor do que o de Abel. Perfeitamente. Por quê? Por quê? Porque ele não só clama para que a humanidade fosse perdoada dos seus pecados, como através dele o homem pode voltar ao lugar santíssimo. Aleluia! Ele abre o caminho para ele voltar Glória a Deus! para o lugar santíssimo. Ele abre o caminho
Está vendo? Voltando ele abre o caminho para o homem voltar para o lugar santíssimo. Que é o que o autor dos Hebreus, capítulo 10, verso 19. Voltem, tenham ousadia para entrar no santíssimo lugar, pelo novo e vivo caminho que Jesus inaugurou na cruz, quando ele rasga o véu do seu corpo. Então o sangue de Abel clamava por... O sangue de Abel clamava para que Deus perdoasse seu irmão. Perdoasse? Perdoasse. Meu Deus. Perdoasse. Meu Deus. Abel tinha muito carinho. Sabia que Abel, você sabia que Abel, ele amava muito seu irmão Caim? Até, ele conhecia os problemas do seu irmão. Ele conhecia... Aleluia. Ele conhecia o caráter do irmão dele. Tanto é que no dia da oferta, ele sabia que o irmão dele ia trazer a oferta de cereal, mas ia ser incompleta. Que ele não ia trazer a gordura, que ele não ia trazer o azeite. Como que eu sei? Porque o texto de Levítico capítulo 2 diz assim, quando trouxesse a oferta de cereal, que é o fruto da terra, tinha que se trazer também o azeite, que é a gordura. E Abel não trouxe o azeite, que é a gordura. Então o irmão dele trouxe a ovelha e trouxe a gordura. Isto é, vou tentar ajudar meu irmão, mas Deus não aceitou. Porque não adianta, quanto à oferta, você tem que trazer completa. Ninguém pode ajudar você. A esposa não pode ofertar pelo marido, nem o marido pela esposa. Ei! Explica isso melhor para eles, isso é importante. Quanto o doutor Alderi está dizendo que quanto à oferta, a oferta é muito particular. Então o marido não pode fazer pela esposa, nem a esposa pelo marido. E Abel tentou até ajudar o seu irmão, mas Deus não aceitou. Então esse camarada responde a pergunta do sangue. Porque esse que também quis trazer a gordura para ajudar seu irmão, é o mesmo sangue que clama. Tem piedade dele, meu Deus. Salva ele. Meu Deus. E foi tão impactante o clamor Aleluia. do sangue que ele conseguiu voltar para a porta do Éden. Clamande que manas. Como é que eu sei? Meu Deus. Olha o capítulo 3, capítulo 4. Capítulo 4, né? Que é capítulo 4. Capítulo 4 de Gênesis. 16. Verso 16. Então fugiu Caim da presença do Senhor Jeová e armou a sua tenda na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então, ele foi o primeiro, por incrível que pareça, foi o primeiro a inaugurar uma tenda. Hello! Aleluia! Aleluia! Porque essa tenda aí não é uma tenda de moradia. Essa tenda não é uma tenda de moradia? Não, é uma tenda de comunhão. Ele armou a tenda na presença, de onde o pai dele tinha sido expulso. Meu Deus! Porque Caim não conheceu o lugar santíssimo. Ele nasceu diante da presença de Deus. Caim nasceu quando o pai dele estava diante da presença de Deus. Ele viu o pai dele adorar no lugar santo, no altar de incenso. Meu Deus, pastor, isso é completamente novo. Ele viu. Então, isso aqui, eu coloquei essa morte aqui, ó. Não sei se dá para você pegar aqui. Aqui, ó. Então, Doutor Alderi, deixa eu ver se eu entendi. No Éden, que é o lugar santíssimo, na primeira aula, Deus vinha sim, até o homem. sim. Agora, no lugar santo, por causa do pecado, Sim. Caim tem que vir no átrio. Caim tem que vir agora até o homem. E nem no átrio ele entrou. Nem no átrio? Não, ele inaugurou o átrio, né? Por causa do sangue derramado. Inaugurou o átrio, que é no campo. Essa região do campo aqui, ó. Região do campo aqui, ó. Campo. Meu Deus. Ele distanciou mais a humanidade.
que Adão ainda está no primeiro escalão, ele já está no segundo. Adão adorava com altar de incenso, ele tem que entrar agora com sacrifício. Cada vez mais distante. Então, se Adão não houvesse pecado, doutor Alderi, não haveria essas duas outras repartições. Nós continuaríamos como é o tabernáculo celestial. Meu Deus! Aleluia! Seria uma bênção se isso não acontecesse. Por isso agora nós temos que estudar, pagar um preço caro para isso. Muito lindo essa aula, muito lindo essa aula. Agora veja só, o sangue, isso aí está escrito no capítulo 12 de Hebreus. Você pode pegar aí, ó, 12. Verso 16. Leia, por favor. 16. Que não haja entre vós nenhum fornicário ou profano, como Esaú, que por um prato de manjar vendeu o seu direito de primogenitura. 17. Porque vós sabeis que ele depois desejou herdar a bênção, mas foi rejeitado, porque não encontrou ocasião de arrependimento, apesar de ter implorado com lágrimas. Certo. Aí ele diz assim, aí o 18, vai. Porque não haveis chegado a um monte palpável de fogo ardente, de trevas, de obscuridade e de tempestade, nem ao som de chofar, nem voz da palavra, cujos ouvintes rogaram que não se lhes falasse mais. Agora pula para o 24 para você encerrar. E a Jesus, mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então nós temos aqui, o sangue de Abel derramado aqui, inaugura o átrio. Sim. E clama para que o irmão dele viesse para a porta. Meu Deus. Porque ele estava vivo. Aí ele inaugura uma tenda aqui, Tony, uma tenda de Caim. Meu Deus. O clamor do sangue Aleluia. Foi tão forte que fez ele fazer uma tenda na frente do tabernáculo. Aleluias. Aleluias. Mas não pôde introduzi-lo no tabernáculo. Não pôde introduzi-lo no tabernáculo. Meu Deus. Pode explicar isso melhor para o nosso... O sangue de Abel, ele caiu no campo, que é uma representação do átrio. E esse sangue que cai no campo, ele começa a clamar para levar o irmão dele de volta para o lugar santo, o lugar santíssimo. Mas ele não pôde fazê-lo. Não pôde introduzi-lo. Não pôde introduzi-lo. E por que o sangue de Jesus clama melhor? E por que o sangue de Jesus clama melhor? Porque ele tem capaz de levar você de volta. Aleluia! 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 E é o que o autor escreve aí, ó, capítulo 10, versículo 19. Veja o texto. Tendo, pois, irmãos, toda a liberdade para entrar no Santíssimo Lugar, por meio do sangue de Jesus. Aleluia! 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 Glória a Deus! Bendito seja Deus. Então, o máximo que o sangue de Abel, doutor Alderi, poderia fazer era interceder. Mas introduzir, não. Não, aí ele não clama. O coração de Abel não é igual ao coração de muitos pastores e teólogos e ministros que pensam que ele é da vingança. Por quê? Por quê? Porque o primeiro sangue não podia pedir vingança, tinha que pedir redenção. Só podia pedir vingança depois que o pedido de redenção fosse feito. Porque primeiro vem o cordeiro, depois que vem o leão. Não vem o leão, depois vem o cordeiro. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E todos querem primeiro o leão. Vamos matar. Não, senhor, de jeito nenhum. Então isso introduz quem tem o privilégio de inaugurar essas tendas. Quem? Caim.
Caim? Armou sua tenda na frente do tabernáculo. Isso muda tudo. Caim? Coloca o homem com a sua tenda e a partir dali os patriarcas passam a ter uma tenda pessoal particular. Meu Deus! Isaac teve. Isaac. Abraão teve. Abraão. Enos. Enos. Noé. Noé. Todos tiveram a tenda. Mas, para resumir essa primeira parte, essa segunda parte, a respeito da tenda patriarcal, que era uma tenda particular, pessoal e portátil, que eles levantavam para ali adorarem a Deus, adorarem ao Senhor, e a nuvem da presença de Deus descia até a porta, e Deus se comunicava com eles de uma forma muito especial. Meu Deus. Vamos então para o texto. Êxodo capítulo 33. Pode me ajudar? Verso 7, 33, versículo 7, que é a tenda chamada, essa tenda aí é chamada tenda da congregação ou da revelação. Usualmente, isso aqui está aqui na Santa Bíblia, você tem o privilégio de ter uma para você estudar melhor. Tudo está aqui, ó, anotado. E é usualmente utilizada pelos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é um ponto fundamental, viu, Antônio? Meu Deus. Nós temos que estudar. Por quê? Porque a tenda, ela passa a ser utilizada pelos sacerdotes de uma ordem superior. Lembre-se, irmãos, que eu não estou falando ainda de Arão. Sim. Eu introduzi com o tabernáculo do Éden, estou partindo agora para a tenda dos patriarcas, depois que eu vou começar a falar do tabernáculo de Moisés em si. Pegou? Então, ainda não estou falando de uma ordem nacional de Israel. Estou falando de uma ordem universal que não pertence a uma nação, porque Deus nem está pensando ainda em chamar Abraão nesse tempo. Meu Deus. Então, quando eu falo de Jó, eu falo de Jetro, eu falo de Moisés, eu falo de Labão. Labão. É, porque ele não era profeta? Sim. Ele não entendia de sacrifício? Balaão. Hein? Balaão. Não, estou falando de Labão. O Labão? Da família. O pessoal da família da família de Jacó, que depois deu a filha para ele. Sim, tá lembrado? sim. Estou falando dele. Meu Deus. Inclusive o Balaão, foi bom você lembrar, Balaão era da família dele, né? Ah, para de graça, pastor. Doutor Alderi, calma aí. Vamos devagar. Vamos devagar. Meu Deus. Mas volta a dizer. Sim. Era lá de cima. Lá de cima. Padarã era lá em cima, meu amigo. Lá em cima, pro lado lá, para as regiões ali do Eufrates. Que isso? De onde ele veio. E quando Jacó saiu da casa dele, ele não veio atrás depois, o encontrou ali, do lado esquerdo do Jordão, da parte da Transjordânia ali. Sim. E fez um montão de pedras. E onde foi inaugurado o Gileade. Sim. E disse que você não passa de lá para cá e nem eu passo daqui para lá, sim ou não? Sim. Então, foi o erro de Balaão. Ele passou de lá para cá. Aí se lascou, porque ele não tinha que passar. Hello? Mas isso não é aula da agora. Sim, né? sim. Então, estou mostrando quem inaugurou essas tendas, né? Que os patriarcas passaram a ter como um exemplo. Porque o senhor está dizendo que o tabernáculo de Moisés nem tinha sido construído ainda, nem se tinha ideia de Arão ainda. Não, aí eu estou lendo esse texto não por causa do tabernáculo de Moisés. Eu estou lendo porque Moisés não faz parte da ordem de Arão. Moisés ainda é parte da ordem sacerdotal de Melquisedeque. Então, eu vou dar um exemplo aqui, vou colocar aqui. Existia uma ordem superior. Na verdade, são três. Eu coloco aqui. Eu tenho a de Melquisedeque, eu tenho a de Arão, Tony,
e eu tenho o nazireu. 3 ordens. Essa aqui era uma ordem de homem e mulher. Homem e mulher. Que poderiam substituir essa ordem arônica caso essa ordem falhasse. Essa ordem era nacional, exclusiva. Essa era a ordem nacional. Sim. Que foi dada para Israel. Essa ordem. Mas essa ordem de Melquisedeque, ela era universal. A ordem de Melquisedeque era universal. Meu Deus. Porque dessa ordem fazia parte Adão, pegou? Sim. Enos, pegou? Sim. Noé, Meu Deus. Jó, tá? Jetro. Toda essa turma aqui sabia quem era essa ordem aqui, uma ordem universal. E essa ordem, o que ela exigia? O quê? Você que está aí. Ela exigia uma tenda. Então a pessoa tinha que ter uma tenda, Tony. Uma tenda. Ela entrava na tenda para adorar a Deus, para buscar a Deus. E a glória de Deus descia. A glória de Deus vinha e descia e ficava na porta. E daqui Deus falava com ele. Aleluia. Vamos ler? Êxodo capítulo 33, versículo 7. Vai. E Moisés trasladou a tenda para fora do acampamento, longe dele. Sim. E a chamou tenda da congregação. Pode ver que ele a levou para fora do acampamento. Então essa tenda não é o tabernáculo de Moisés, ela era uma portátil. Vai. E todo aquele que, por alguma razão, buscasse ao Senhor Jeová, saía à tenda da congregação, Sim. que estava fora do acampamento. Fora do acampamento. Então, essa tenda não era o tabernáculo de Moisés, era uma tenda portátil que os patriarcas tinham naquele tempo. Meu Deus. Quando Deus falou com Isaac, quando Deus falou com Jacó, quando Deus falou com Abraão, quando Deus falou com Enos, quando Deus falou com Noé, todos eles sabiam dessa. Era um pequeno templo portátil. Volta a falar outra vez. Era um palanquim. Eles não moravam nela. Eles moravam em tendas, mas não nessa. Essa era do culto. Aleluia. Meu Deus. Bendito seja Deus. Então nós temos todos, até hoje, essa tenda particular, que é o nosso corpo. Meu Deus, pastor. Mas tem uma pergunta no ar. Tem. Caim. Como que Caim foi o sangue de Abel que intercedeu e teve misericórdia dele chegar a essa tenda? Só foi um ensaio? O que seria Caim? Para que eles pudessem sair do ambiente dele e chegar até o ambiente de Deus. Meu Deus. Igual Moisés saiu de dentro do acampamento para chegar ao acampamento de Deus. Meu Deus. Porque os anjos também têm tendas. Calma aí. Lembra disso que Jacó viu o acampamento dos Manaim. anjos? O Manaim? Acampamento. Onde estavam as tendas. Eita, meu Deus! Agora eu quero mostrar isso, porque nós Mas o que é isso? estamos avançando. Sim. Meu Deus! Então, quando era tão leal esse assunto da tenda patriarcal, que estava na cabeça de um pescador que não entendia nada de Torá, de nada. Um pescador? Como assim? Pedro, Tiago e João, outros pescadores. Quando Jesus foi transfigurado diante deles, Moisés, que tinha uma tenda, Meu Deus! e Elias, que estava acostumado à tenda. Sim, Sim ou não? sim, absolutamente Perfeito. sim. Quando ele se transfigura diante deles, aí Pedro disse, seria bom que nós fizéssemos três tendas. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Essas 3 tendas seriam da primeira ordem do sacerdócio superior? Sim, senhor. Meu Deus! Vamos ver o texto, né, Tony? Ah, tem que ver esse É o texto Mateus agora. 17. Meu Deus do céu. O 3 e o 4. Mateus 17, 3 e 4.
3 e o 4. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é para nós que estejamos aqui. Se queres, façamos 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E por que não para eles 3? Calma aí. Por que não para... Ótima pergunta. Por quê? Tem um mistério aí. Não sei se será revelado nessa aula ou próxima aula. Mas tem um mistério aí. É verdade, o texto é enfático. Então, volte para Êxodo 33. Você vê, ninguém dá valor, pastor Tony Garcia Filho. Sim. Ninguém dá valor a essa parte da tenda. Mas a tenda tem um sentido espiritual para nós hoje. Aleluia. Nós temos que aprender a levantar nossa tenda, sair do acampamento dos homens, sair do meio dos acampamentos, sair do meio da multidão, do complô, das greves, das circunstâncias, das dores, das doenças, dos doentes. E até a presença de Deus. Aleluia. Como Caim fez, armar a tenda na presença de Deus. Meu Deus. Mesmo estando fora, ele foi lá. É um exemplo, viu, irmão? É um exemplo. É um exemplo. Depois eu quero falar mais sobre isso. Viu? Êxodo 33, verso 8. E quando Moisés saía do acampamento para a tenda, o povo se levantava. Sim. E se colocava cada um à porta da sua tenda. Isso, cada um tinha a sua tenda. Todo mundo tinha a sua tenda. A tenda onde morava. Ficavam longe. Mas Moisés pegava a tenda do culto e ia à presença de Deus. Quando o povo via que ele fazia isso, o povo saía para fora da tenda deles e começava a adorar a Deus. Leia. E quando Moisés saía do acampamento para a tenda, o povo se levantava. Sim. E se colocava cada um à porta da sua tenda. Sim. E todos olhavam para Moisés pelas costas. Sim. Até que entrava na tenda. Verso 9. E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, uma coluna de nuvem baixava e detinha-se à porta da tenda. E o Senhor Jeová falava com Moisés. Isso foi o que aconteceu na Monte Transfiguração. É que as pessoas não percebem, Antônio. Perfeitamente. Vamos ver lá. Ó, Mateus capítulo 17. Aleluia. Aleluia. É isso que acontece. Ó. Aí está escrito assim, ó. Olha aí. Aí, verso 2. E transfigurou-se diante deles e seu rosto resplandeceu como o sol. Não era isso que acontecia com Moisés quando ele falava com Deus? Sim, o rosto dele. Mas não como o de Jesus. O dele foi como o sol. Foi superior. E os seus vestidos se tornaram esplendorosamente brancos como a luz. E estes apareceram, Moisés e Elias, conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estamos aqui, não é? Sim. Verso 5, leia você. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem de luz os cobriu. Não foi isso que aconteceu com Moisés? Exatamente o que aconteceu no capítulo 33, versículo 8, com Moisés. Então Pedro pegou e disse: Ei, eu estou vendo aqui o que aconteceu lá em Êxodo 33. Aleluia! Aí, glória a Deus! Ele quis voltar para trás demais, Tony. Ele quis voltar demais? Você não vai perguntar por quê? Por quê? Porque Deus agora não estava revelando em tenda. Deus está revelando a luz do dia. Deus está revelando fora da tenda. Aleluia! Aleluia! Deus está saindo de dentro da tenda, tirando você de dentro da tenda. Aleluia! Trazendo você para fora. Então ele queria encaixar de novo Jesus dentro da lei. Meu Deus, meu Deus. Queria trazer de volta ele para dentro da lei, mas não dava mais. Meu Deus. Então, meus amigos, essa é a tenda dos tabernáculos, a tenda dos tabernáculos dos patriarcas. Ela começa lá em Caim, passa por Moisés. Quem diria, hein? E termina lá em Pedro, né? Quem diria começar em Caim e terminar em Pedro? Quando ele fala, vamos fazer aqui 3 tendas. Então ele sabia que isso era uma
verdade. Uma verdade espiritual. Então, essa é a segunda manifestação. Número 1, o tabernáculo do Éden. 2, a tenda dos patriarcas, que era o símbolo do sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que exigia uma tenda. E essa tenda exigia só 5 coisas importantes, e eu termino. Número 1, exigia que a pessoa, para vir adorar a Deus, teria que trazer o dízimo. A segunda coisa, um cordeiro. Vocês estão aí? Muito bem. E aí é importante, um cordeiro, né? A oferta de cereal, que era importante porque nunca a oferta animal ficava longe da oferta vegetal. Isso eu vou falar depois para vocês, mas eu já deixo aqui. A oferta de sangue sempre tinha que estar com uma oferta de cereal. Por quê? Por quê? Porque a ceia do Senhor é a oferta de cereal. E o sangue derramado é o sacrifício de Cristo feito na cruz do Calvário. E o cerimonial da ceia do Senhor para lembrar como memorial do sangue derramado de Cristo. Então sempre estão juntos, nunca separados. Toda vez que você via a oferta animal, ela sempre vem com a oferta vegetal, que é a mesma de manjar, a oferta de manjar. Sim. 5 coisas: o dízimo, o cordeiro, o cereal. 4ª coisa, uma tenda, tá? E a última, pão mais o vinho. Pão e vinho. Estavam incluídos aqui, mas estavam incluídos na oferta de cereal, mas eu deixo bem mais para fora, porque se eu falo, Tony, só oferta de cereais, está incluído pão e vinho, porque o vinho é cereal. Sim. Pão é cereal. Pão cereal. Então, o sangue e o corpo de Cristo. Isso tudo já estava sendo visto já desde os dias dos patriarcas na tenda. Então, o culto era muito simples. A pessoa levava pão e vinho, recebia a bênção dos patriarcas. Muito simples. Isso, hoje nós podemos ver como uma simplicidade, mas até chegar aqui, isso foi muito difícil. Amém? Então fiquem na bênção. Deus abençoe. Olá, meus amigos. É uma alegria estarmos juntos. Este servo e o Tony, servindo ao Senhor. Deus abençoe a todos. Mais uma aula. Graças a Deus. Creio que Deus tem um propósito muito grande quando Ele estabelece a tenda. A tenda que começa desde os dias de Adão, vai até Moisés. Continua sendo usada pelos profetas, especialmente por Samuel, quando ele levanta a tenda lá em Ramá, onde o Davi se encontrará com ele quando estiver fugindo de Saul, depois daquele grande encontro com Jonatã. Jonatas, quando ele lança a flecha além do rapaz. Tudo isso tem uma mensagem. A Bíblia, Tony, a Bíblia ela é uma riqueza. Meu Deus. Tudo tem mensagem. E ela não se contradiz. Aleluia. Em nenhum momento. Glória a Deus. Você que é um estudioso da palavra, que estuda a palavra, vai entender. Vou colocar aqui no quadro, né? A grandeza do Éden. O Éden. Aí, o homem traz a sua tenda. Está pegando aí, Tony? Sim. A tenda. Os patriarcas
os patriarcas pegam a tenda, os patriarcas, né? Os patriarcas, e chega aos profetas, Meu né? Deus. E que o último deles, no caso, seria Moisés. Então, por isso que nós ficamos em Êxodo capítulo 33, que você vai me ajudar a ler agora. Mas Versos 7 e 8. essa tenda, que é chamada tenda dos patriarcas, que vai desde Adão, né, chega até Moisés, tem uma tenda especial, que ela é chamada tenda da congregação. Tenda da congregação. Vamos ler então o texto. Inclusive, quando nós estávamos escrevendo na Alfa, isso está bem concentrado agora, porque o tempo é pouco para nós conceituarmos, para nós explicarmos melhor, mas eu estou dando uma síntese que dará para você, que é aluno, discípulo, assim, ter um entendimento tremendo ao final dessas 30 aulas. Sim ou não, Antônio? Sim, exatamente. Fala para eles um pouquinho, porque foi uma das principais aulas que você mais gostou, né? Porque esse assunto, ele traz um enriquecimento muito profundo para o conhecedor da Bíblia. Porque você vai ter uma especialização na área da tipologia. E quando você tem especialização nessa área, fica muito mais fácil você entender os outros textos das Escrituras. Essa tenda da congregação, por exemplo, que muita gente não entende. Teve um amigo meu que disse, pastor, eu não consigo entender. Eu não consigo, tem hora que é tenda da congregação, tem hora que é tenda da revelação, tem outra que é tenda do testemunho, né? Sim, sim. Tu ainda lembra disso aí? Lembro. Remotamente, mas lembro. Então, na verdade, o que vocês estão vendo aqui é que a tenda da congregação, ela não passa de uma tenda dos patriarcas. Então, o que eu fiz? Eu tirei ela do meio das deles para falar dela, porque ela é a última que introduz o tabernáculo de Moisés. Meu Deus. Agora eu tenho algo para dizer. Hello. Tem coisa boa aí. Tu vai lembrar. O que é? O que eu quero dizer é o seguinte, que entre um grande evento tem uma tenda. Um grande evento tem uma tenda, tem um grande evento tem uma tenda. Deixa eu entender. Sempre, quando está para acontecer um grande evento, antes... Deus levanta a tenda. Meu Deus. Como? Veja só. Ó, antes do templo de Salomão, Davi levantou a tenda de Davi. A tenda de Davi, a tenda de Davi foi levantada antes do templo de Salomão. É verdade. E o que era a tenda de Davi? O que era? A tenda de Davi era uma tenda da congregação. Meu Deus. O que era que Pedro queria que Jesus fizesse? 3 tendas. 3 tendas da congregação. Por quê? Por quê? Porque a nuvem descia. Aonde a nuvem descia, ali era onde Deus congregava com seu povo. Meu Deus. Então, antes de um grande evento, Deus sempre levantava. Agora, veja o texto de... Aí, Tony, veja Atos 15. Atos 15, 15 e 16. Só leia para lá, para eles, para que eles olhem o seu rosto. Atos 15. E veja se não resplandece, né? Atos capítulo 15, verso
15 em diante. E com isso concordam as palavras dos profetas, segundo está escrito. Oséias que disse isso. Meu Deus. Vai. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e edificarei das suas ruínas e o tornarei a levantar. E outro profeta que falou sobre isso, foi Amós. Mas Amós é muito mais do que Oséias, porque ele não está se referindo só à pessoa da esposa de Deus como o tabernáculo, mas como a tenda caída. Por que a tenda caída? Por que tenda caída? Esse profeta que quase ninguém deu valor para ele no texto sagrado, os profetas menores, que é o profeta Amós, ele está se referindo ao fato da construção do templo de Salomão, quando ele foi e levantou o templo. Eles sabiam que Davi tinha construído a tenda lá fora, onde a arca estava lá, onde os 24 turnos de sacerdotes trocavam entre si a guarda daquele local, até a construção do templo. E quando o templo foi construído, a tenda também foi levada para dentro do lugar santíssimo do templo. Repetindo, a tenda de Davi foi levada, foi enrolada. Está ouvindo, Tony? Está ouvindo você aí? Está me ouvindo? Ela foi enrolada e levada para dentro do lugar santíssimo do templo de Salomão, que era o oráculo, chamada de oráculo. Oráculo é o lugar santíssimo do templo de Salomão. Mas por que razão ela foi levada ao interior do Santíssimo? Porque eles tinham construído um superior. Um lugar santíssimo superior. E como eles tinham construído um lugar santíssimo superior, que tinha um carro, os querubins e tudo. Meu Deus, meu Deus. Eles pegaram e levaram a tenda para lá. Aleluia. E a tenda ficou guardada dentro do templo de Salomão. Aleluia. Todo o tempo da história do templo de Salomão, a tenda ficou lá. Seria como um memorial? Hein? Um memorial? Não sei se eu vou dizer para vocês. Não, amém. Meu Deus. Isso é um mistério. Meu Deus, que isso, pastor? Eu pensava, Tony, que já pelo tempo que você tem estudado, Sim. como o autor dos Hebreus falou, já era para que tu fosses mestre nesse assunto. Sim. Mas como eu percebi que você não é, que você não me perguntou, Meu Deus. não ficou curioso. Eu joguei a bola para você jogou para fora. Então eu quero fazê-lo agora. Vou repetir de novo, hein? Sim. Eles pegaram a tenda Pegaram a tenda que Davi tinha levantado, onde ele tinha colocado a arca antes do templo de Salomão ser construído. E ali onde estavam os 24 turnos de sacerdotes cantando e louvando a Deus. Só a arca. Não tinha altar de incenso, não tinha mesa, não tinha candeeiro, não tinha altar de sacrifício e bacia e nem altar de holocausto. Não tinha. Somente a arca. Só a arca. Quando eles construíram o templo, aí a Bíblia diz, em Crônicas, que Salomão mandou os sacerdotes também colocarem a tenda de Davi dentro do lugar santíssimo do templo, no oráculo. Meu Deus! Com que objetivo? Com que objetivo? É porque quando a nação era invadida, Jerusalém era invadida pelos reis. Meu Deus! Aleluia! Vem coisa boa aí mesmo. Meu Deus! Era invadida? Sim. Então, alguém quebrava, furava um buraco do lado do oráculo. Aleluia! Pegou? Entrava às escondidas quando os sacerdotes não permitiam. Às vezes o sacerdote permitia. Porque o sacerdote, você sabe que da família dos sacerdotes, tinha três famílias. Tinha a família, a de Gerson, a de Merari e a de Coate. E era a família de Coate a única família
que podia conduzir as 6 peças do tabernáculo, inclusive a arca. Então, nesse família de Coate, quando eles se sentiam ameaçados das nações, você já viu que e o rei entrou lá, e Senaqueribe veio e tal, e o rei pegava o ouro do templo e tirava do umbral do templo e dava para o rei da Síria, não sei o quê, não está escrito assim? Exatamente. Muitas vezes levaram os escudos, levaram aqueles escudos de ouro que Davi tinha deixado para Salomão. Lembra disso aí? Lembro. Muito bem. Quando eles sabiam que as nações vinham para destruir a cidade e levar o ouro, então os coatitas pegavam a arca e tiravam ela de lá. E onde que eles guardavam ela? Onde? No tabernáculo de Davi. Meu Deus! Por isso, era tipo assim, uma tenda portátil, para que quando a arca fosse tirada dali, Aleluia, que ela pudesse ser colocada glória ali. a Deus. Pegou? Aleluia! Isso é um mistério. Agora, estou falando da tenda da congregação. A tenda da congregação é a tenda que Moisés levantava. E eu queria mostrar para vocês algumas vezes que ele utilizou essa tenda. Vamos lá. Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1, verso 1. Aleluia. E o Senhor Jeová chamou a Moisés e lhe falou do interior da tenda da congregação. Aleluia! Porque o tabernáculo ainda não tinha sido levantado nesse período. Tá vendo? Muitas vezes Deus estava falando com Moisés nessa tenda. E aqui, leia de novo, 1:1, Levítico 1:1. E o Senhor Jeová chamou a Moisés e lhe falou do interior da tenda da congregação. Meu Deus. Agora eu quero mostrar para vocês uma diferença. Números, capítulo 7, 89. Números capítulo 7, 89. Quando Moisés chegava ao tabernáculo de reunião para falar com o Senhor Jeová... Você percebeu? Aí já não é mais tenda da congregação. Exatamente. Aí é tabernáculo de reunião. Tabernáculo de reunião. Então aí, meu amigo, você está me ouvindo? Aí ele está falando com Deus já do interior do lugar santíssimo, do tabernáculo de Moisés. Precisamos de um desenho para entender isso, hein? Precisamos de um desenho para entender isso, hein? Meu Deus! Porque do interior do lugar santíssimo. Isso é muito profundo, doutor Alderino Nelson Rocha. Esse texto de Números 7, 89, Moisés, veja bem, está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Está falando com Deus. Está falando com Deus. Então aqui é o tabernáculo. E aqui tem uma, 2, 3, 4, 5 colunas. Certo? Certo. E aqui dentro está a arca. Pegou? Peguei. Muito bem. Moisés está aqui dentro. Moisés está aqui. Leia de novo. Moisés está aqui. Quando Moisés chegava ao tabernáculo de reunião para falar com o Senhor Jeová, escutava a voz que lhe falava de cima do propiciatório. Então Deus vinha com a sua voz, descia de cima do propiciatório e falava com Moisés, aqui ó, a orelha de Moisés. Falava com ele e ele ouvia.
Mas Moisés estava dentro do lugar santíssimo. Meu Deus! Pegou? Perfeitamente. Agora vai para Levítico agora. Volte lá atrás. Levítico 1:1. Estou dando agora o exemplo dele. Porque não adianta só falar, tendo congregação, tendo tabernáculo, não sei o quê. Entendeu? E o Senhor Jeová chamou a Moisés e lhe falou do interior da tenda da congregação. Essa tenda é essa de 33 agora. Ó. Êxodo 33. Êxodo 33. Vai. E Moisés trasladou a tenda para fora do acampamento, longe dele, e o chamou de tenda da congregação. E todo o povo, todo aquele que por alguma razão buscasse o Senhor Jeová e saía à tenda da congregação. Vai. Que estava fora do acampamento. Que mais? E quando Moisés saía do acampamento para a tenda, o povo se levantava e se colocava cada um à porta da sua tenda. E todos olhavam para Moisés pelas costas, até que entrava na tenda. 9. E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, uma coluna de nuvem baixava e detinha-se à porta da tenda. E o Senhor Jeová falava com Moisés. Então você viu aí que aqui Deus também está falando com ele. Aqui Deus está falando com ele dentro do Santíssimo. E lá não. Fazer um desenho agora. Meu Deus, meu Deus. Fazendo um desenho aqui, ó. Uma tenda aqui, ó. Uma tenda. Cortina. Aqui, vamos tirar a cortina. Vamos abrir a cortina. A nuvem vem e fica na porta, Tony. Aqui vem e fica na porta. E Deus fala com ele. Mas Moisés está dentro da tenda. Moisés está dentro da tenda. Moisés está dentro da tenda. E Deus vinha falar com ele na porta. Aqui na porta. Quem estava dentro? Moisés. E não Deus. Deus estava fora. Agora lá, Deus está dentro com ele, em cima do propiciatório. Isso é importantíssimo. Isso aqui. É verdade, em Números 7:89, Deus está dentro com ele. E no tabernáculo de Davi, aliás, na tenda da congregação de Êxodo 33, só ele está lá dentro. E Deus está na porta. Agora você pode observar, aqui fazendo uma diferença. Tem que desenhar, que é importante. As pessoas gostam do desenho. Elas entendem mais. Perfeitamente. Tá? Ok, o tabernáculo de Moisés. Vamos fazer aqui o tabernáculo de Moisés de novo, tá? Tabernáculo de Moisés. Vamos fazer de novo. O altar o altar de sacrifício, a bacia, a mesa, o candeeiro, o altar de incenso e a arca. Tá? Tá certo? Certo. Agora vamos fazer aqui a tenda. A tenda. A tenda. Você pode ver que a nuvem vem e fala com ele lá dentro. Aqui a nuvem vem e entra no Santíssimo e encontra com ele lá dentro. Meu Deus. Quando o tabernáculo é inaugurado, a nuvem encheu a casa inteira. E Moisés ficou fora. Por quê? Moisés não ficou, não entrou. E Arão ficou. Arão, olha aqui o peitoral de giz de Arão aqui, ó. Arão ficou dentro. E Moisés ficou fora. Aqui Moisés está dentro. E Arão está fora. Qual é o mistério? Meu Deus! Qual o mistério? Qual o mistério? Meu Deus! Qual o mistério? Que isso? No tabernáculo, Arão fica dentro e Moisés fica fora. Porque esse tabernáculo é de Arão e não de Moisés. Hello? E esse é o de Moisés e não de Arão. Então, cada um tem que saber qual é o seu lugar. Meu Deus! Aleluia! Vai ter muita gente que não sabe qual é o seu lugar. Isso tá na Bíblia, eu mostro na Bíblia. Por favor, prova.
Olha o texto, olha o texto. Você não está com muita vontade de eu te mostrar, não. Né? É que eu estou surpreendido com tantas revelações. Meu Deus do céu. Meus amigos, o Tony, ele é um lambari. Meu Deus, ô camarada. Veja só. Meu Deus. Veja o texto. Sim. É Êxodo 40, 34. Êxodo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda do testemunho. Vai. E a glória do Senhor Jeová encheu o tabernáculo. E Moisés não podia entrar na tenda do testemunho. Então essa é a peculiaridade da tenda da congregação, que era uma tenda portátil de Moisés, que ele levava e armava em qualquer lugar. Meu Deus! Ele entrava, mas Arão não entrava. É verdade. E na tenda do tabernáculo de Moisés, que é de Arão, Moisés não é. Ele entrava quando ele queria, mas nesse dia da inauguração, Deus não deixou ele entrar. Meu Deus, meu Deus! Porque cada um tem que saber o seu lugar. E não é só isso também não, viu? Tem mais coisas. Meu Deus! Tem mais. Por favor, diga, mais por uma. favor, mais uma! Mais uma. Eu digo, sabe, eu tenho que saber honrar o meu colega no dia da glória dele. Que isso? Eu tenho que saber honrar o meu colega no dia em que Deus está honrando. Aleluia! Moisés disse, é o dia de Arão. Aleluia! Isso é o dia de Arão. Isso é o dia de aleluia. Aleluia! Isso é o dia de Arão. Meu Deus! Eu estou fora. Meu Deus! Eu estou tão acostumado com isso que eu vou deixar o meu colega se encher da glória. Moisés podia dizer, não, eu estou acostumado. Comigo é assim. Comigo sempre foi assim. Né? Disse, mas não. Deixa o Arão deixa o Arão se gozar no Senhor. Aleluia. Deixa o Arão sentir a presença de Deus. Deixa o Arão. Aleluia. Você quer explicar isso melhor para ele? Porque eu estou meio emocionado. Aleluia. Aleluia. Que postura de Moisés, pastor. É isso mesmo. Moisés, um homem acostumado com a glória de Deus, no dia da inauguração do tabernáculo, a nuvem de Deus veio sobre o tabernáculo, encheu o tabernáculo e Moisés ficou fora e respeitou o momento que era o momento de Arão. Isso não tem acontecido hoje. Meu Deus. Meu Deus. Ele não teve nenhum problema, pastor. Não, isso que eu quero falar. Aleluia! De ver o seu colega exaltado. Aleluia! Na glória de Deus. De ver o seu colega feliz. De ver o seu colega com a família dele, com um carro novo, com a casa nova. Isto é, o seu ministério, o dia de glória dele. Já entendi. Então explica se você entendeu. Já entendi. Quantas vezes eu não prego nada? Aí o pastor chega e fala, você pregou tudo. Meu Deus do céu. Meu Deus. Aleluia. É o contrário, hein, Tony? Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Amanda, queima-nas. Atenda a congregação. Pastor, meu desejo do meu coração, essa palavra chegue em alta definição ao coração, Academia dos Pregadores, a essa nação, e que nós venhamos respeitar o momento do outro, honrar o momento do outro irmão. A tua hora vai chegar, mas respeita a hora dele também. Outra hora já chegou. Já chegou, meu Deus. E você tem que também passar o bastão, meu amigo. Aleluia. Não tenha nenhum problema se você ficar de fora. É só algum momento. São momentos. Isso é, meu Deus. Isso é verdadeiro. Aleluia. Vamos lá na festa do nosso colega. É o dia dele. Eu não vou lá porque eu não vou ser chamado. Porque eu não vou sentar na frente. Porque eu não vou ser honrado. Porque eu não vou me honrar. Moisés não podia entrar na tenda do testemunho. Meu Deus. Estava acostumado com isso. Aleluia. É forte essa aula. É uma das a tenda da congregação. Vou voltar lá para o livro de Êxodo, capítulo 33, para a gente fechar com chave de ouro essa terceira classe. Aleluia. Olha aí. Alguns detalhes que eu queria marcar com vocês aí. Dessa tenda
Número 1, verso 7. Fora do acampamento. Ela significa o que hoje? Porque não adianta eu só falar que Moisés teve a tenda da congregação, mas o que ela significa para nós hoje. Além dela ser a tenda do tabernáculo de Melquisedeque, do sacerdócio Melquisedeque, a tenda do sacerdócio Melquisedeque, melhor dizendo, bem claramente, ela significa que nós temos que sair do nosso acampamento muitas vezes, se nós quisermos ter uma comunhão mais profunda com Deus. Meu Deus. Fora do acampamento. Está na hora de sair do acampamento, meu irmão. Você acha que Deus só fala com você em convenção? Deus só fala com você em congresso? Que Deus só fala com você se estiver lá no círculo de oração? Olha aí. E Deus quer que você vá lá no monte, vá num deserto, vá numa praia sozinha, tu e a tua família, a tua esposa, ou só você. E ali, Glória a Deus. Quem leu o que está escrito no nosso comentário, alguma coisa aí, Antônio? Aí nessa primeira parte aí? Olha o comentário. A tenda da congregação, usualmente utilizada pelos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Não era o tabernáculo de Moisés, que ainda não havia sido construído. A tenda da congregação era um pequeno tabernáculo pessoal, temporal e transitório. Um remanescente do antigo sacerdócio universal da ordem de Adão, de Enos e de Melquisedeque. Moisés a introduziu antes do tabernáculo, revelado por Deus no Monte Sinai, fosse levantado. Moisés usava uma tenda distinta ao tabernáculo oficial de Arão. Características gerais dessa tenda de reunião. Moisés representava a pessoa de Deus. Isso. Porque o povo reagia quando ele entrava na tenda. Olha aqui o versículo aqui, ó, veja só. Algumas características que eu vejo. Número 1, o povo se levantava. Número 1, o povo se levantava. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Quando o ministro de Deus toma a decisão de buscar a Deus, ele levanta o ânimo do povo. Aleluia!